E aí, pessoal? No vídeo de hoje, vamos abordar um problema que pode deixar muita gente preocupada: a luz da pressão do óleo apagando antes mesmo de ligar o motor. Vou mostrar as possíveis causas desse problema, desde algo simples como um sensor defeituoso até problemas mais sérios que podem danificar seu motor. Acompanhem comigo para entender o que pode estar acontecendo e como resolver. Oi, pessoal! Vamos falar sobre essa luz chata que apaga antes mesmo da gente ligar o motor. Aquele alerta de pressão de óleo que some misteriosamente. Isso pode indicar um problema no sensor de pressão do óleo, e não necessariamente um problema grave no motor em si, o que já nos deixa um pouco mais tranquilos, certo? Mas vamos entender melhor esse sensor. Ele é uma peça fundamental no sistema de lubrificação do seu carro. Sua função principal é monitorar a pressão do óleo dentro do motor. Imagine o óleo como o sangue do seu motor, ele precisa circular adequadamente para que todas as peças funcionem perfeitamente e não haja atrito excessivo que cause danos. O sensor, então, é como um médico que verifica constantemente a pressão desse sangue. Se a pressão cai abaixo de um nível seguro, a luz no painel acende, avisando que algo não está certo. Agora, se a luz apaga antes mesmo de você ligar o motor, isso pode indicar um problema no próprio sensor. Ele pode estar com defeito, enviando sinais incorretos para o painel. Pode ser um problema de mau contato, um fio solto, ou até mesmo um sensor com vida útil esgotada. Acontece que, muitas vezes, o sensor está funcionando perfeitamente, mas há um problema na fiação ou na conexão dele. A luz apaga porque o sensor não consegue enviar o sinal corretamente. E como se o médico estivesse tentando te examinar, mas o estetoscópio estivesse quebrado. É importante lembrar que, apesar de a luz apagar antes da partida, não podemos descartar a possibilidade de outros problemas no sistema de lubrificação. Por isso, é fundamental investigar a fundo. Verificar o nível de óleo e o primeiro passo. Se o nível estiver baixo, o problema pode ser bem mais simples, bastando apenas completar o óleo. Mas se o nível estiver normal e a luz continuar apagando antes da partida, aí sim, a suspeita recai sobre o sensor de pressão do óleo ou sua fiação. Vamos falar um pouco sobre o sensor de pressão diferencial. Em alguns carros, existe um sensor de pressão diferencial, que mede a diferença de pressão entre dois pontos do sistema de lubrificação. Esse tipo de sensor oferece informações mais precisas sobre a saúde do sistema, permitindo uma detecção mais precoce de problemas. Se o seu carro possui esse tipo de sensor, um defeito nele também pode causar o apagamento da luz antes da partida. A complexidade da análise aumenta, mas o princípio básico continua o mesmo: um sinal incorreto está sendo enviado ao painel. Em resumo, se a luz de pressão do óleo apaga antes de ligar o motor, não ignore. E um sinal de alerta que precisa ser investigado. Não tente consertar sozinho se não tiver conhecimento técnico, pois você pode acabar piorando a situação. Leve seu carro a um mecânico de confiança para que ele possa diagnosticar o problema corretamente e realizar os reparos necessários. Lembre-se, a prevenção é sempre o melhor remédio, e a manutenção preventiva do seu carro é essencial para evitar problemas maiores no futuro. Oi pessoal, tudo bem? Então, a luz da pressão do óleo apagando antes mesmo de ligar o motor. Isso é um sinal de alerta que não podemos ignorar. Vamos entender melhor o que pode estar acontecendo. A primeira coisa que precisamos analisar é o sensor de pressão do óleo, afinal, ele é o responsável por monitorar a pressão do óleo no motor e acionar a luz indicadora no painel. Como verificar o sensor de pressão absoluta? Bom, existem algumas maneiras. Primeiro, precisamos localizar o sensor. Ele geralmente fica no bloco do motor, próximo ao filtro de óleo. A localização exata varia de acordo com o modelo do veículo, então, uma boa dica é consultar o manual do proprietário. Depois de localizado, podemos fazer uma inspeção visual. Verifique se há algum dano físico no sensor, como fios soltos, conectores danificados ou rachaduras na carcaça. Se tudo parecer normal visualmente, a próxima etapa é testar a sua resistência elétrica. Para isso, você vai precisar de um multímetro. Desconecte o sensor e meça a resistência entre os seus terminais. O valor da resistência varia de acordo com o fabricante e modelo do sensor, então, novamente, o manual do proprietário ou uma pesquisa online podem te ajudar a encontrar o valor correto para a comparação.
Se a resistência estiver fora da faixa especificada, o sensor provavelmente está com defeito e precisa ser substituído. Lembre-se sempre de desconectar a bateria antes de realizar qualquer teste elétrico. Segurança em primeiro lugar. Agora, vamos falar sobre o princípio de funcionamento, dispositivo e problemas típicos do sensor de pressão do óleo. O sensor de pressão do óleo é um dispositivo relativamente simples. Ele funciona basicamente como um transdutor, convertendo a pressão mecânica do óleo em um sinal elétrico. Dentro do sensor, existe um elemento sensível à pressão, geralmente uma membrana ou um diafragma, que se deforma proporcionalmente à pressão do óleo. Essa deformação altera a resistência elétrica do sensor, gerando um sinal que é enviado à unidade de controle eletrônico, SU, do veículo. A SU interpreta esse sinal e acende ou apaga a luz indicadora de pressão do óleo no painel, dependendo da pressão detectada. Problemas típicos incluem mau funcionamento do próprio sensor, devido ao desgaste natural, corrosão ou danos físicos. Conectores mal encaixados ou fios soltos também podem causar problemas na leitura da pressão. Em alguns casos, pode haver um problema no circuito elétrico que conecta o sensor à SU. E, claro, não podemos descartar a possibilidade de um problema mais grave, como baixa pressão de óleo no motor, que pode ser causado por diversos fatores, como falta de óleo, bomba de óleo defeituosa ou desgaste excessivo das peças internas do motor. Por isso, se a luz de pressão do óleo estiver apagada antes mesmo de ligar o motor, é fundamental investigar a fundo a causa do problema, pois isso pode indicar um problema sério que pode danificar o motor se não for resolvido. Não se esqueça de procurar um profissional qualificado para um diagnóstico preciso e reparo adequado.